Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert e bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o novo documentário da Netflix chamado Pelé. Bom, antes de começar, eu peço para que caso você não seja inscrito no canal, por favor, já se inscreva. E para todo mundo que estiver vendo, deixa o like nesse vídeo, porque essas duas ações, além de me incentivarem, né, a continuar trazendo conteúdo para cá, também faz com que o YouTube espalhe o vídeo para mais pessoas. Então, juntos, né, com a ajuda de vocês, o canal vai se tornando cada vez maior, alcançando mais e mais espectadores, beleza? Sem mais delongas, vamos então à temática do vídeo de hoje, que é o novo documentário da Netflix chamado Pelé, que pelo nome, né, é simples, direto ao ponto, todo mundo já deve imaginar do que se fala, que é exatamente sobre o rei do futebol. E o filme vai fazer contraposições tanto da história pessoal do Pelé quanto também do personagem. Mas vamos por partes. Aqui, né, nos é apresentado logo no início, é bem interessante se dizer isso, que o Pelé participa do documentário. Ele dá, né, a sua versão, ele conta um pouquinho sobre tudo que está sendo dito ali, desde o momento quando ele começou, né, a jogar futebol, ali quando pequeno, ali em torno dos seus 10 anos de idade, até ele finalmente chegar no Santos e começar a tocar a sua carreira profissional dali para frente, principalmente em relação à seleção brasileira. Isso é uma coisa importante se dizer. O documentário não vai focar muito no Pelé, jogador no clube. Vai pincelar as questões mais importantes, como por exemplo os campeonatos que ele ganhou, como por exemplo o Campeonato Mundial Interclubes, a relação dele com o Santos, o 1000 gols, mas não passa necessariamente por todos os feitos, todos os méritos dele ali nesse quesito. Se foca muito mais na seleção brasileira e faz um recorte ainda mais específico que é relacionado às Copas do Mundo, que afinal é o campeonato de futebol mais importante, né, do planeta. Sendo que o Pelé é um cara que jogou 4 Copas do Mundo. A Copa de 58, cujo qual ele foi campeão ali com apenas 17 anos de idade, onde ele tinha estreado como jogador profissional fazia apenas um ano, já que ele estreou no Santos com 16. A Copa de 62, quando ele foi bicampeão, a de 66 e posteriormente a Copa de 70, quando ele se consagrou tricampeão mundial. Ao mesmo tempo, o documentário pega toda essa passagem de tempo e vai estabelecendo um paralelo com a realidade que o Brasil enfrentava na época. No caso, uma realidade sociopolítica que não pode ser ignorada porque faz parte também da história de todo brasileiro que viveu naquele momento e de todo brasileiro que deve se lembrar, né, deve ter essa história sempre consigo para não deixar que aconteça de novo, que é exatamente, né, o início e talvez a fase mais dura da ditadura militar, já que é desde o golpe até ali o governo Médici, né, que foi o governo mais sanguinário. Então, é um documentário que consegue abordar esses dois lados, tendo como seu principal personagem o Pelé, falando da sua carreira como jogador, o personagem, aquele ser idolatrado, o rei do futebol, o melhor jogador de todos os tempos, mas também da pessoa. Claro, focando muito mais no personagem, mas ainda assim tratando um pouquinho da pessoa. E por que isso é interessante? O Pelé sempre foi um cara muito isento em relação a quase todos os assuntos fora o futebol. Ele dificilmente dá sua opinião sobre as coisas e dificilmente fala realmente sobre questões sociais. Não que aqui ele vá quebrar essa regra de forma tão clara, ele não o faz, ele não toma posicionamento, ele não abraça questões, ele não vai cutucar, né, colocar o dedo na ferida. Porém, já é um pouquinho mais do que a gente está acostumado a ver o Pelé, ou melhor, o Edson Arantes do Nascimento como pessoa, não só como personagem, falando. A gente vê ali realmente que na época da ditadura ele mesmo assume que vivia numa espécie de bolha, no sentido de que ele não era afetado, né, pelo regime militar, ele não foi afetado pelas questões que aconteciam naquela época, ele até chega a dizer que sabia de certas coisas que aconteciam, como todas as pessoas naquele momento escutavam se falar, mas é claro, nem todo mundo tinha contato tão próximo, uma realidade tão próxima, para ter certeza do que acontecia realmente ou não. Principalmente ele, que era uma espécie de ser intocável. O governo não queria também que a imagem dos próprios governantes do Brasil naquela época fosse manchada perante o Pelé, porque ele era um símbolo nacional, um símbolo que levava a história do Brasil para além dos territórios nacionais. E acaba então estabelecendo todas essas questões e além disso outras pessoas vão trazendo comentários sobre isso, desde ex-jogadores, ex-companheiros do Pelé, falando
das questões futebolísticas e um pouquinho, um ou outro, falando das questões fora de campo, desses posicionamentos que principalmente que faltaram. E quando é para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem participação de outras pessoas importantes da história, seja da história do jornalismo esportivo, como por exemplo o Juca Kfouri, o José Trajano, mas também pessoas importantes de outras áreas. A gente vai ter depoimentos relacionados do Fernando Henrique Cardoso, do Gilberto Gil, enfim, tem bastante coisa aqui nesse sentido. Personalidades importantes da história do Brasil tecendo comentários sobre o rei. E falando, né, sobre todas essas questões da pessoa versus personagem, em nenhum momento aqui o documentário se propõe a degrinir a imagem do Pelé, isso é importante ser dito, mas simplesmente realmente colocar em questionamentos, colocar coisas para se pensar, porque esse documentário me lembrou, obviamente, na medida da proporção, já que é um documentário muito menor, um documentário de 1h48, eu não vou comparar com uma série documental de quase 10 horas, mas me lembrou The Last Dance, exatamente por ter, né, dois personagens que são os maiores do seu esporte, né, no caso Pelé e Michael Jordan, e como esses dois personagens são colocados, né, como o melhor daquele esporte, aquele ser quase intocável, e como pessoa, e como essas histórias vão se misturando. Assim como The Last Dance mostra as falhas do Michael Jordan como pessoa, e também as falhas dele dentro de quadra, que a história muitas vezes faz questão de não tocar tanto, esse documentário aqui do Pelé também o faz, mostrando essas questões mais delicadas como pessoa, mas também mostrando que ele falhou sim dentro de campo. Não tanto. Como eu falei aqui, como é um recorte muito mais sobre a seleção brasileira e com Copas do Mundo, a gente vai ter principalmente a questão da Copa de 62, onde apesar de ter sido campeão mundial, o Pelé jogou apenas 2 jogos, se eu não me engano, e depois na Copa de 66, que ele também se machucou e acabou, né, saindo de campo e o Brasil foi eliminado. Sendo que se não houvesse talvez a Copa de 70, e se o Pelé tivesse tido alguns outros problemas, fosse uma pessoa mais polêmica, fosse uma pessoa que não tivesse entregado tanto depois daquilo, a história do Pelé poderia ser diferente. Ele teria sido bicampeão mundial, sim, mas muitos poderiam dizer, ele foi campeão em 58 e 62 mal jogou. Só que, com tudo que aquilo foi criado, com a seleção de 70 e etc., foi se criando uma mística ainda maior. Não que o fato de ele ter se machucado tenha tirado o mérito, afinal, os 2 jogos que ele jogou ele foi importante, e além disso, ele foi importante ele como companheiro de equipe depois. Mas cria-se toda uma mística, toda uma situação em volta daquilo, que, verdade seja dita, o Pelé também faz por merecer, porque afinal ele é o maior jogador da história, sim, e ele ali, depois do que aconteceu em 62, conseguiu reerguer, principalmente quando chegou na Copa de 70, que foi a melhor Copa do Pelé, e possivelmente foi um dos maiores times de futebol da história. Muito se discute, né, qual seria a melhor seleção brasileira da escola, da história. A de 82, a de 86, até porque essas duas contavam com personagens como Sócrates, como Zico, como Júnior, além de que em cada uma delas você tinha, por exemplo, o Casagrande, o Careca em 86, na de 82 você tinha o Sérgio Chulapa, tinha o Aleixo, enfim, tinham muitos jogadores bons nessas duas, mas nenhuma delas conquistou a glória máxima, que foi o título mundial, que a de 70 conquistou, que além de nomes importantíssimos como Gerson Cancha de Ouro, Pelé, Jairzinho, tinha o Rivelino, o Carlos Alberto, enfim, tinha tanta gente boa ali, Tostão, essa chegou na glória máxima. Então, eu aconselho bastante esse documentário para quem gosta de futebol, porque aqui não necessariamente você vai ter informações novas, novamente fazendo paralelo com o The Last Dance. Eu sou apaixonado por basquete, então todas as histórias contadas no The Last Dance eu já conhecia. Salvo uma outra mais específica, porque como eu falei, é um documentário muito maior, um documentário de quase 10 horas. Tinha algumas coisas que realmente me pegaram de surpresa, mas no geral eu conhecia aquelas histórias. Só que o que fez The Last Dance ser especial é ver as pessoas envolvidas naquelas histórias, os personagens, tanto Michael Jordan quanto outras pessoas, Scott Pippen, Isaiah Thomas, Larry Bird, etc., comentando sobre tudo aquilo que passou. Isso que faz o documentário ser especial. Aqui isso acontece também, novamente, numa proporção muito menor, mas também acontece. Sim, eu conheço, como amante de futebol, muitas das histórias contadas ali. Eu conheço a questão da seleção de 58, a importância daquela conquista, principalmente quando se lembra da eliminação de 50. Eu sabia que o Pelé tinha se machucado em 62, 66 e veio a se redimir em 70, que depois ele sai, né, do Santos, vai para o Cosmos. Então eu sabia de tudo isso, mas é muito legal ver o Pelé falando sobre essas histórias, muito legal ver o Pelé se emocionando, ver que ele mesmo sendo o maior jogador da história do futebol, sendo um dos ícones do esporte mundial e também, claro, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, no sentido de ter levado o nome do Brasil a mundo afora, de ter representado bem nossa seleção brasileira e o Brasil como um todo, mas ver ele também como um ser humano que admitiu certas falhas, um ser humano que chorou, se emocionou
como muitos teriam feito, como muitos falam sobre paixões, né? No caso dele, paixão pelo futebol, se emociona, enfim, ver ele e outras pessoas envolvidas naquilo, ver, por exemplo, como o José Trajano falava sobre essas questões sociais relacionadas à ditadura, também se emociona, também se deixou levar pela paixão do futebol, porque afinal é um escape em momentos difíceis. Sim, na ditadura as pessoas estavam passando momentos difíceis e muitas vezes queriam até pegar raiva da seleção por causa que ela foi usada como propaganda política do governo, mas ao mesmo tempo era futebol, você queria torcer, você queria ver a redenção do Pelé, você queria ver aqueles jogadores maravilhosos sendo campeões. Então, por tudo isso, eu acho que vale bastante a pena assistir, mesmo que vocês já conheçam a história da seleção brasileira, a história do Pelé. É muito legal ver todos esses personagens comentando sobre essas histórias, dar um panorama diferente sobre elas, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puderem. Além disso, na descrição tem os links para o Instagram, para o Telegram. Me segue lá para a gente trocar uma ideia. Eu sempre aviso quando sair vídeo. E também tem o link para meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, escrevi Suna uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon. E também o Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem dar uma conferida, eu fico muito grato. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.